Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Apocalipse de São João. Vamos trabalhar o livro do Apocalipse, capítulo 22, do versículo de 1 a 9. É o nosso 66º encontro. Ouçamos primeiro a leitura e depois vamos refleti-la. Capítulo 22, de 1 a 9. O anjo mostrou para mim um rio de água viva. Era brilhante como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês, elas frutificam. Suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará sempre o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto, verão sua face, e seu nome estará sobre suas fontes. Não haverá mais noite, ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Jesus vem logo. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular dessas coisas. Tendo-as visto e ouvindo, ajoelhei-me para adorar o anjo, aquele que me havia mostrado essas coisas. Mas ele não deixou. Não faça isso. Eu sou servo como você, como seus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que você deve adorar. Vamos então refletir essa passagem do último capítulo do livro Apocalipse de São João. Versículo 1. O anjo mostrou para mim um rio d'água viva. Era brilhante como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. O anjo aqui mostra a João um rio resplandecente que flui do trono divino, isto é, do Pai, e do Cordeiro. Existe referência aqui ao profeta Ezequiel, que relata na Jerusalém reconstruída um rio que brota debaixo do umbral do templo e flui até alcançar o Mar Morto. A água corrente desfaz as águas de sua salinidade e a faz ser cheia de peixes. Vemos aqui, afirmado sobre o estado eterno dos fiéis que viverão na fonte do manancial de vida, que tem sua origem da presença divina. Era brilhante como cristal. Descreve a torrente de água, uma água pura. Sua fonte vem do trono de Deus Pai e do Cordeiro. No livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, e no capítulo 12, versículo 5, só faz referência ao trono do Pai. Agora o lugar de honra vem compartilhado com o Cordeiro, cuja morte expiatória o fez digno de louvor universal. Versículo 2. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam, suas folhas servem para curar as nações.
Em cada lado do rio estão plantadas árvores da vida que dão fruto durante todo o ano e cujas folhas trazem saúde às nações, isto é, curam. Nos primeiros capítulos do Gênesis, nos diz que se Adão tivesse comido da árvore da vida, se tornaria imortal. Gênesis capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 22. No profeta Ezequiel, vemos as águas que curam, que saem do templo e formam um rio, em que nas margens crescem árvores que dão novos frutos cada mês, e suas folhas são boas para curar. Ezequiel capítulo 47, versículo 22. Isto é, serão remédios. A árvore não só produz frutos para se comer, mas suas folhas têm propriedades de cura. No jardim do Éden restaurado, tudo é invertido. Se no antigo Éden comer da árvore produz maldição, agora no novo Éden comer da árvore trará então vida eterna. Versículo 3. Nunca mais haverá maldições. Nela estará sempre o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto. Na cidade, Nova Jerusalém, não existirá maldições. A maldição que na humanidade carregou para si, no antigo Gênesis, será agora arrancada para sempre. A sentença que interditava o acesso ao paraíso, Gênesis capítulo 3, versículo 21 e 24, será anulada. Na Nova Jerusalém estará por toda a eternidade o trono do Pai Eterno e do Cordeiro, onde os que servem a Deus lhe prestarão culto eterno. Versículo 4. Verão sua face e seu nome estará sobre suas frontes. A Moisés Deus disse: Não podes ver meu rosto, porque ninguém pode me ver e viver. Do Êxodo, capítulo 33, versículo 20. No mundo antigo, os criminosos eram proibidos de olhar para o rei. Nem podiam estar na presença do rei. Esther, capítulo 7, versículo 8, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Na fronte dos servos de Deus está estampado o nome divino. Como seguidores da besta trouxeram a sua marca na fronte. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Assim também os fiéis levarão o nome divino em suas frontes. A metáfora aqui sublinha o sentido de pertença, propriedade e semelhança com Deus. Versículo 5. Não haverá mais noite. Ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Na Nova Jerusalém desaparecerá a noite, e nem mesmo se precisará da luz do sol. Encontramos esta descrição sobre Sião restaurada no profeta Isaías, no capítulo 60, do versículo 19 e 20. Onde a luz dos astros será substituída pela eterna luminosidade da glória de Deus. No profeta Zacarias, encontramos a passagem que diz que na era vindoura não haverá divisão de dia e noite, haverá um dia eterno. Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Na Nova Jerusalém, Deus está sempre presente, e qualquer outra luz será desnecessária. O Senhor fará resplandecer nos rostos dos servos de Deus sua luz eterna. O livro do Apocalipse revela o eterno plano de Deus para seus filhos. João, por meio de visões, metáforas e simbologias, descreve o futuro glorioso daqueles que resistem à marca da besta e vivem e voltam sua vida unicamente ao Cordeiro, e a eles são fiéis. Mesmo diante da morte, ou até da própria ameaça da vida, eles não vão ceder. O epílogo do livro, Jesus vem logo.
primeira parte do epílogo. Versículo 6. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. O anjo que fala com João é o mesmo que mostrou a cidade eterna, com seu rio cristalino e a árvore da vida. Agora ele dá autenticidade à fé encontrada em toda a revelação. As palavras que descrevem as visões das coisas futuras são dignas de confiança e verdadeiras. São dignas porque correspondem essas palavras à realidade. A fonte da revelação é o Senhor, descrito como Deus que inspira os profetas. O espírito profético exercido por cada profeta em suas faculdades naturais e vivificadas pela ação do Espírito Santo. Toda profecia verdadeira tem sua origem em Deus e chega a toda a humanidade por intermédio de pessoas movidas pelo Espírito Santo, como São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, nos diz. O anjo é portador da revelação do destino final do ser humano, da criação de toda a história. Versículo 7. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Agora encontramos uma palavra cuja intervenção é do próprio Senhor ressuscitado. A vinda de Cristo será em breve. Chegamos agora a outra bem-aventurança, isto é, feliz. Bem dirigida àqueles que se mantiveram fiéis, firmes, durante a grande perseguição. Estes são aqueles que guardam os mandamentos proféticos do livro, sob o impulso do Espírito Santo. E assim, eles são fiéis ao que Deus revelou-lhes, em referência ao fim de todas as coisas. Versículo 8. Eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular dessas coisas. Tendo-as visto e ouvido, ajoelhei-me para adorar o anjo, aquele que me havia mostrado essas coisas. João afirma que ele foi ouvinte e testemunha da revelação das profecias. Então, como havia feito no livro do Apocalipse, capítulo 19, 10, ele ajoelha diante do anjo para adorá-lo, pelo seu papel de revelador e intérprete das profecias. Versículo 9. Mas ele, o anjo, não deixou. Não faça isso. Eu sou servo como você, como seus irmãos os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que você deve adorar. João vem corrigido novamente. Não se deve adorar o anjo. Adoração se deve a Deus. E somente a Deus se deve adorar. O anjo é um servo como João também o é. Como também são servos os profetas e aqueles que observam, isto é, que guardam as palavras deste livro, anunciado, o livro do Apocalipse. Os anjos podem ser estimados pela ajuda que dão aos seres humanos, mas jamais devem ser adorados. A honra de adoração se deve aqui só a Deus, só a Ele deve prostrar e adorar. Aqui se evita uma prática de ser objeto de adoração seres angélicos, os anjos. Mas a tradição cristã nega esta adoração aos anjos, adoração só a Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.